Professor, vamos ter de avançar. Vamos agora falar daquilo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil vai fazer na próxima segunda-feira. Em concreto, um exercício nacional para a prevenção sísmica. Durante um minuto vão ensinar os cuidados básicos a ter perante um terremoto. Uma iniciativa importante, já que Portugal é considerado uma zona moderada de risco sísmico. O último terremoto de grande intensidade sentido em Portugal aconteceu em 1775 em Lisboa e matou 100 mil pessoas. Desde então, mais nenhuma vez a Terra tremeu em território continental desta forma, mas em 2009 foi registado um abalo digno de referência durante 8 longos segundos. O sismo moderado não causou estragos e teve origem na mesma zona que o grande terremoto de Lisboa. As informações existentes são preocupantes. O país está numa zona de alto risco sísmico durante os próximos 50 anos e o perigo é iminente. E se a Terra tremesse, sabia o que fazer? A Autoridade Nacional de Proteção Civil promove na segunda-feira a iniciativa A Terra Treme, um exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico. Todas as pessoas estão convidadas a perder apenas um minuto para aprender os 3 gestos básicos em caso de sismo: baixar, proteger e aguardar. O objetivo é alertar os cidadãos para a prevenção deste risco e para o comportamento adequado. Muito bem, vamos falar então de possibilidades de catástrofes, especificamente falamos aqui de sismos, com aqui a presença de Jorge Dias, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, que nos vai, por um lado, confirmar este risco moderado ou elevado aqui em algumas zonas do país e, por um lado, acalmar as pessoas, mas também informá-las se alguma coisa correr mal. É isso, não é? É de facto isso, Miguel. Nós vivemos numa região do globo em que a sismicidade é moderada e, portanto, temos que aprender a conviver com esse risco. Esse é talvez a primeira grande nota que eu quero deixar. Depois, o nosso território português continental, começando por falar dele, tem diferentes partes dele com diferentes características do ponto de vista geológico que têm também uma resposta diferente ao risco sísmico. E, portanto, temos aqui algumas zonas, de facto, em que a sismicidade é grande e, portanto, podemos ter eventos com características muito destruidoras. Já o tivemos no passado, há sismos históricos de todos conhecidos, 1755 é talvez uma referência importante para salientar, 1909, mais recentemente, o sismo de Benavente. Enfim, aqueles que são mais novos, porventura, se lembrarão também do de 1969. E se fizéssemos também um percurso pelas ilhas, designadamente o arquipélago dos Açores, lembraríamos também estar numa zona sismogenética e, portanto, tem também bastante risco. Lembro-me do sismo de 1980, que teve um efeito muito destruidor nas ilhas do Grupo Central e depois 89 também. Portanto, temos que, de facto, ter consciência e incorporar na nossa cultura, nos nossos saberes, aquilo que é a realidade do risco sísmico. E, portanto, temos que nos preparar, enfim, termos um conjunto de ações que nos permitam proteger, porque esse é de facto o meio para nós alcançarmos a nossa segurança, que a segurança é o nosso objetivo. Dito isto, já vamos depois aqui a uma outra questão de segurança, mas vamos primeiro sublinhar a ação que está pensada e que também está na origem da sua vinda aqui ao Rua Segura, que é um exercício a realizar-se segunda-feira.
Exato. Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, juntamente com um conjunto de outras entidades públicas, privadas e da sociedade civil, planeou um exercício e lança um repto aos cidadãos, às pessoas, para que se envolvam também, informem-se e participem no que será um exercício que visa a sua preparação para a resposta ao sismo. Isto é, o que nós queremos com o exercício de segunda-feira é que as pessoas aumentem a sua capacidade de resposta, saibam o que fazer, sensivelmente naquele minuto que é o tempo de duração da ação sísmica, do movimento vibratório. Há, portanto, aqui um conjunto de 3 gestos simples que devem ser assimilados, interiorizados e depois praticados durante esse dia e depois noutras edições, naturalmente, também, para que as pessoas, perante uma situação de um evento sísmico, seja em Portugal, enfim, nas viagens que porventura façam a outras partes do mundo, saibam de facto como reagir. Isso é que é importante. E essa reação vai ser vista onde? Em sítios já pré-definidos ou é um convite mais alargado? Não, o convite é de facto muito alargado. Este é um exercício que implica um compromisso cívico, isto é, de cada um de nós devemos estar preocupados com a nossa própria proteção. E, portanto, cada um de nós, independentemente das rotinas diárias que tem, e não deve alterá-las na segunda-feira. E na segunda-feira a que horas é que vai acontecer esse evento para que haja uma reação muito bem generalizada? A ideia da Proteção Civil foi marcar uma hora para que tivesse de facto um impacto. E é às 10h13. Eu vou pedir à Regi que coloque exatamente no lead essa informação para que as pessoas percebam que às 10h15... 10h13 do dia 13 de outubro. Do dia 13, segunda-feira, portanto, e aí durante um minuto terão que... exercitar os 3 gestos simples. Que são os... exatamente? Que é baixar, proteger e aguardar. Baixar, exatamente para nós estarmos mais próximos do chão e, portanto, o nosso centro de gravidade não estar tão alto e não nos desequilibrarmos, não é? E, ao mesmo tempo que nos baixamos, protegemos, porque há todo um conjunto de órgãos vitais que, pela eventualidade da queda de objetos soltos, podem, de alguma forma, atingir-nos e, portanto, nós devemos proteger-nos. E depois, calmamente, devemos esperar o minuto, não é? E contar calmamente, exatamente, porque o fenómeno sísmico em si mesmo produz uma ansiedade grande nas pessoas, não há uma tensão emocional, exatamente, parecem horas, e, portanto, é conveniente que as pessoas encontrem aqui um mecanismo para distraírem a atenção daquilo que é o evento em si sísmico e, porventura, contém e o evento naturalmente por si se esgota. Miguel, se houvesse aqui um tremor de terra, nesta altura o Miguel e nós devíamos meter-nos debaixo desta mesa e contar um minuto. É tão simples como isso. Depois, esta reação difere de zona para zona, não é? De habitação para habitação. Sim, naturalmente que esta é a abordagem geral. É claro que há todo um conjunto de passos, de procedimentos que nós devemos adotar antes, durante e depois do sismo. E antes do sismo nós temos que também nos preparar. Digamos que é a fase da prevenção. Isto é, nas nossas habitações nós devemos tentar procurar saber qual é a resistência construtiva dos materiais, em função dos materiais, das técnicas aplicadas, da regulamentação cumprida. Depois devemos fixar bem tudo aquilo que sejam objetos soltos, as estantes, os livros, as floreiras, os espelhos que por vezes estão nas paredes. Muito rapidamente, não sei se é possível, enfim, confirmar isto, mas a construção em Portugal já leva em conta também este problema? Há essa preocupação ou isso não é ainda controlado suficientemente e a lei não exige que assim seja? Não, nós temos, hoje em dia, temos dos mais modernos códigos construtivos a nível mundial. Temos é que ter em consideração que o nosso edificado corresponde a diferentes épocas construtivas e, portanto, naturalmente, também, consoante as regiões das cidades, e não só das cidades, das vilas e das aldeias, temos
Temos que considerar exatamente que temos diferentes respostas desse edificado à ação sísmica. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Espero que tudo corra bem. Segunda-feira. Meus senhores, despeço-me já. Obrigado por terem estado aqui. Nós